Eu não sou uma mulher livre, Tonho. É uma história muito complicada. É melhor você não saber. Boa noite. Bombeiros controlam o fogo e Defesa Civil avalia prejuízos após incêndio no Shopping Recife. 6 pessoas ficaram feridas. Polícia Civil prende 3 suspeitos de estupro de vulnerável e abuso sexual infantil em 3 cidades da região metropolitana. Em outra operação, 8 homens foram presos e um adolescente apreendido. Eles usavam prédios do centro do Recife para traficar drogas. A alta dos combustíveis. Governo federal zera impostos sobre diesel, mas Petrobras anuncia aumento de preço para distribuidoras. Segundo a reportagem especial sobre o aniversário das Cidades Irmãs, resgata documentos históricos do Recife, que fez 489 anos. E uma homenagem para marcar os 60 anos de nascimento de Chico Sainz, pernambucano que liderou revolução musical com Mangue Beat. Duas pessoas seguem internadas por causa do incêndio no Shopping Recife. Estas imagens mostram uma loja que fica em cima de onde o fogo começou. É possível ver ao menos 7 funcionários que estavam trabalhando durante a madrugada. Em meio minuto, a fumaça tomou conta de tudo. A perícia para identificar as causas do fogo deve ser concluída em até um mês. Olha o fumaceiro. Casa em Bahia pegou fogo. O incêndio começou por volta das 2h30 da madrugada em uma loja de eletrodomésticos no térreo do shopping. Ei, Roberto, tem que voltar. Volta, Roberto. Algumas pessoas trabalhavam em uma loja de artigos esportivos, no andar de cima da loja de eletrodomésticos que pegou fogo. Bom dia, são 4h53 da manhã. Olha como está a academia. O alarme acionado, muita fumaça, catinha de queimado mesmo. O sistema de segurança e combate a incêndio foi acionado logo após o início das chamas. Brigadistas do shopping iniciaram os primeiros atendimentos e retiraram funcionários do local. Daniela foi uma das 6 pessoas socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. O shopping tem o segurança sabia que a gente estava lá dentro, tinha mais de 10 pessoas dentro do shopping e eles não avisaram. A gente voltou, ficou preso no estoque, fechou a porta e ficou só clamando para Jesus mesmo. Para Jesus salvar a gente, para Jesus vir nos libertar nesse momento. Tenho um filho de 3 anos, meu filho, eu só pensava no meu filho, meu Deus, vai ficar sozinho. Às 7 da manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar, receberam a informação de que as lojas estavam fechadas. Elisa trabalha em uma empresa de limpeza. Fiquei sabendo que foi desde madrugada que começou esse incêndio, né? Aí eu perguntei ao moço que trabalha aqui dentro, que foi dentro da Casas Bahia, acho que foi algum material de lá, né? Por causa do incêndio, a Neo Energia precisou desligar a rede elétrica do shopping. Aqui do lado de fora, a gente sente um cheiro muito forte de fumaça, que irrita os olhos, a garganta. E é exatamente por isso que o Corpo de Bombeiros está tendo dificuldade para controlar o fogo. Foi difícil controlar porque era um local de difícil acesso. Qualquer pouco foco de incêndio, qualquer foguinho dentro de um espaço confinado, ele se expande a fumaça muito rapidamente. E a fumaça, você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar um palmo, então a gente precisava fazer a utilização da câmera térmica para poder verificar os focos de incêndio e combater da melhor forma possível. O local conta com 450 lojas e mais de 3.000 funcionários. 60.000 pessoas circulam por dia no shopping. O Shopping Recife precisou ser interditado por tempo indeterminado e depende de uma avaliação da Defesa Civil do Recife para retomar o funcionamento. Se a temperatura ficar muito alta, a chance de reacender o fogo é grande. Então a gente tem que impedir que isso aconteça, para poder ficar com segurança, para que a Defesa Civil verifique as possíveis falhas estruturais, caso haja, e também para a perícia entrar e verificar a causa do incêndio. A Defesa Civil concluiu a avaliação dos impactos do fogo hoje à tarde. 2 vítimas do incêndio estão internadas no Hospital da Restauração. Uma mulher de 48 anos em estado grave e um homem de 24 anos está em observação.
O Grupo Casas Bahia informou que não havia ninguém na loja quando o fogo começou e que colabora com as autoridades na apuração das causas e avaliação dos impactos. O Shopping Recife afirma que todo o sistema de segurança foi acionado imediatamente. Disse também que apoia a apuração das causas, que está prestando todo o apoio necessário aos envolvidos. Uma publicação nas redes sociais do shopping informa que o funcionamento será normal amanhã. A Polícia Civil apresentou hoje detalhes de uma operação que prendeu 3 suspeitos de estupro de vulnerável e abuso sexual infantil. Foi desencadeada a operação de polícia judiciária denominada de Guardiões da Infância. Visou dar cumprimento a 3 mandados de prisão preventiva em desfavor de 3 indivíduos envolvidos na prática de crime de estupro de vulnerável. Os mandados foram cumpridos em Recife, Jaboatão e em Paulista. Essa investigação foi da 2ª Delegacia de Crimes contra a Criança e Adolescente e Atos Infracionais, sediada em Jaboatão. O delegado titular, ele representou por essas prisões e foi dado cumprimento na referida data, tendo um dos alvos sido preso no dia posterior, na quarta-feira. 8 homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de usarem um conjunto habitacional no centro do Recife para o tráfico de drogas. O Departamento de Narcotráfico, DENARC, através da 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, com apoio operacional do 16º Batalhão da Polícia Militar, deflagrou a operação de polícia judiciária denominada Casa Matas. Durante a deflagração, diversos mandados de busca, apreensão e de prisão foram cumpridos, sendo 9 de busca e apreensão e 4 de prisões cumpridos durante a deflagração da operação. Diversos objetos ilícitos foram apreendidos, dentre eles arma de fogo e entorpecentes. As investigações que se iniciaram há 5 meses, com a deflagração dessa primeira fase da operação, continuarão no combate ao narcotráfico na região. A disparada do preço dos combustíveis tem recebido várias intervenções de órgãos fiscalizadores. Mas no bolso do consumidor, o aumento continua pesando. A guerra acontece bem longe daqui. Mais de 12 mil quilômetros separam o Irã do Brasil, mas o impacto dela chega direto no posto de combustíveis. O petróleo é vendido no mercado internacional. Aí quando uma região que produz muito petróleo entra em conflito, o preço do produto sobe em todo canto. É o que a gente vê agora nas bombas. No Recife, etanol perto dos R$6, gasolina acima de R$ 7,40. Complicado, esse aumento de combustível assim, relâmpago, de um dia para o outro, pega qualquer um que depende de transporte, né? No caso o pessoal, complica muito. Tem que trabalhar mais para ver se dá conta, né? Porque não está fácil para a vida da gente que utiliza o nosso automóvel dia a dia para trabalhar. Aí sempre pega a gente de surpresa. E dessa última vez foi um aumento bem significativo, né? Praticamente R$1. O governo federal isentou o PIS e o COFINS do diesel, mas o litro continua em torno de R$ 6,79. Todo o diesel comprado pelas distribuidoras já estão mais barato. As distribuidoras têm que repassar mais barato para os postos de combustível e os postos de combustível têm que aplicar esse menor preço para o consumidor final, porque a preocupação é justamente com os custos logísticos dos caminhões que deslocam de um lado para o outro com mercadorias, já que o modal nosso é um modal rodoviário, principalmente em Pernambuco. Então, aumentou o óleo diesel, a gente vê no ato o aumento do cebolinha, do alface, do tomate, tudo que a gente compra. E quando diminui, a gente não vê tão rápido assim essa redução. A Agência Nacional de Petróleo fiscaliza o setor, mas não controla o preço final. No valor do combustível entram refinarias, importação, logística, margem de lucro, impostos como ICMS dos estados. E para fechar essa conta, a Petrobras, que vende a maior parte do petróleo e dos derivados dele consumidos aqui no país, anunciou hoje que vai aumentar o preço do litro do diesel nas refinarias. Isso um dia depois da ação do governo. A Petrobras disse que está comprando petróleo mais caro lá fora. O reajuste de 38 centavos já vale a partir de amanhã. O Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis de Pernambuco, que representa 12 distribuidoras no estado, não quis se pronunciar sobre o assunto. Já o PROCON notificou 40 postos e distribuidoras no Recife e na região metropolitana pelos preços abusivos. Os estabelecimentos precisam apresentar as notas fiscais que comprovem as compras mais caras. Quem não comprovar pode ser multado. O taxista Lúcio Gomes não pensa em ter um carro a gasolina ou a álcool tão cedo.
Você pensa um dia voltar a ter um carro que não seja a gás? Não, Deus me livre, tem como não. A gente não aguenta não, pô. E agora que a gente não aguenta mesmo. Esse ano, no preço anterior, antes desse babado aí de guerra, essas coisas, a gente já não aguentava, quanto mais agora. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação participou hoje da assinatura de acordos para fortalecer o ecossistema de inovação no Nordeste. O encontro reuniu representantes do governo federal e empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Foram assinados termos de cooperação entre a FINEP e instituições de desenvolvimento regional, como a SUDENE e SEBRAE. A financiadora de estudos e projetos, FINEP, é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A região importante na questão da agroindústria, a região importante na questão do petróleo e gás, a região importante na questão de tecnologias de ponta. Então é fundamental que a gente aqui esteja presente, apresentando aos empresários desta região, especialmente aqui de Pernambuco, toda a qualificação para esses projetos. Esse evento, ele traz o FINEP, que tem recursos muito mais acessíveis para os investimentos em inovação e tecnologia. Os acordos firmados têm como objetivo ampliar o acesso de empresas e centros de pesquisa a financiamento e linhas de crédito voltados à inovação. A ministra Luciana Santos explicou que para esta nova rodada do programa Mais Inovação, os investimentos ultrapassam 3 bilhões de reais. Esses editais estão ajudando o Brasil a colocar a indústria da transformação na ponta, né? Nos incluir nas cadeias dinâmicas da economia. E as startups, são 20 mil startups no Brasil e há um convênio com o SEBRAE, não é, para a gente estimular. Paulo é sócio de uma startup de inteligência artificial que atua em diversos países. Desde o ano passado, a empresa recebe recursos do programa Mais Inovação. Esses tipos de recursos nos permitem evoluir a tecnologia, tá? Para que ela chegue com mais facilidade às mãos de quem precisa. No caso nosso, que nós trabalhamos com pessoas com deficiência, é um público muito carente. Então, para a tecnologia chegar na mão dessas pessoas, nós precisamos tornar ela acessível. Durante o evento, também foi anunciada a 7ª edição do programa Mulheres Inovadoras, que busca fortalecer o protagonismo feminino por meio do apoio a startups lideradas por mulheres. São 3,6 milhões de reais, são 10 startups em cada região que vão concorrer. Essa já é a 7ª edição. Mas esse já é um programa vitorioso e de sucesso que nós queremos estimular cada vez mais. E mais de 17 mil vagas estão abertas para cursos de graça na área de tecnologia. O repórter Juliano Roque tem as informações ao vivo. Juliano, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Quantas oportunidades! E Carla Alexandre, que faz parte do César, vai passar os caminhos para a gente. Carla, muito obrigado pela participação. 17 mil vagas. Para quais regiões do estado? Para todas as regiões do estado. São 17 mil vagas em 2 cursos. O curso é operador de computador, mas a gente tem 2 especialidades. Uma para o ensino médio, que é desenvolvimento de sistemas web, e uma voltada para os estudantes da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, que é visualização de dados. Eita coisa boa. Agora, as pessoas que interessadas fazem como para poder conseguir uma vaga dessa? Elas precisam estar nos primeiros e segundos anos das escolas estaduais do governo do estado de Pernambuco ou da EJA. Primeiro, segundo ou terceiro módulo da EJA médio também. E essa matrícula faz onde? É na escola? Vocês vão montar uma estrutura pelo interior? Como é que vai ser? As inscrições já estão abertas e no mesmo site que esse estudante faz a inscrição, a matrícula dele para a escola, ele encontra lá o edital e o link para fazer a inscrição para esse curso. Se alguém estiver assistindo a gente agora e está em um desses locais, mas está com alguma dúvida, pode procurar a escola para tirar essa dúvida também? Pode procurar a escola, pode procurar a GRE, a Gerência Regional de Educação, e pode procurar a César School também. E até quando essas inscrições podem ser feitas? As inscrições vão até o dia 24 de março e as aulas começam dia 6 de abril. E esses cursos têm duração de quanto tempo? Esses cursos, eles são modulares. Então, um estudante, por exemplo, ele está... Quanto tempo? Eles têm mais ou menos 1 ano e meio, mas o estudante ele é certificado pelo ano que ele está na escola. Oportunidade boa. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Márcio. Obrigado, Juliano. Depois do intervalo.
Os 489 anos recém-completados pelo Recife refletem a história de transformações da cidade portuária. Essas memórias estão reunidas no arquivo público. São evidências que reforçam o bairrismo do recifense. A história que muitas vezes a gente vê nos livros, ela está nas ruas em que a gente anda todos os dias praticamente e muitas vezes a gente quase não percebe. Essa valorização da nossa história, ela está além do que simplesmente o que aconteceu. Ela constrói a nossa identidade. Como o Recife se transformou ao longo de quase 500 anos. Recife é uma cidade incrível por conta da cultura e pelo nosso bairrismo, né? Eu amo a cultura central aqui do Recife, eu amo as pontes, amo os rios. Meu nome, por coincidência, é Bruna Rios, então assim, eu tenho muito orgulho. Eu amo porque não sei viver fora do Recife. E eu moro no lugar que Deus me colocou, que eu adoro, que isso daqui se chama Rua da Aurora. Aqui eu vejo o mar, eu vejo o rio Bibiri, Cico, Capivado, e se abraçam aqui. Uma pesquisa no Arquivo Público do Estado, um mergulho para ter a certeza de como a nossa cidade sempre foi linda. Não existia computador, GPS, aplicativo de localização. Tudo tinha que ser documentado. E esses registros são muito importantes para a gente entender como se deu toda a construção da nossa identidade histórica. Que o passado não é um tempo morto, é história viva. A planta cenográfica é uma relíquia. Era assim que Portugal e o mundo conheciam a gente. Vila de Santo Antônio do Recife de Pernambuco, situada em 8 graus e 4 minutos de latitude, 348 graus e 46 minutos de longitude, ao sul da linha da América Latina meridional. Cada número na tabela, no lado esquerdo do documento, representa endereços, como se fossem aqueles endereços preferidos que ficam no aplicativo que usamos no trânsito da capital. E por falar em trânsito, olha a Macham-Bomba, passando pela ponte Duarte Coelho em 1867. A Macham-Bomba é uma adaptação popular da expressão machine pump, bomba mecânica em português. O primeiro transporte ferroviário urbano de passageiros na América Latina. Locomotivas a vapor que ligavam o centro do Recife a subúrbios. Número 7, Forte do Brum. E olha como era a área do porto perto do forte. Havia também o Porto Seco, em frente ao Fórum Tomás de Aquino. E você sabe que lugar é este? Praia de Santa Rita. Foi aterrada para ser o cais de Santa Rita. Olha a Avenida Norte e o ônibus que fazia a linha Macaxeira. Aqui, a Cruz Cabugá. Recife é minha paixão. Eu estudo especificamente o século XIX no Recife, as transformações do espaço urbano, né? Mais específico ainda o bairro São José, que é fantástico, aquele dito vulco-vulco. É o bairro de resistência. A gente consegue perceber que o bairro São José é um bairro de resistência. Ele consegue sobreviver a várias pancadas, a vários cortes que ele vem sofrendo ao longo da história. É um bairro popular. Do centro é o bairro mais populoso. É esse Recife de hoje que faz com que eu faça... Como é que era isso? Como é que isso funcionava? Né? Como é que as pessoas se movimentavam? Né? Como é que era, né, o Recife de Chico Sainz, que amanhece com a mesma fedentina do dia anterior? O Arquivo Público, em 1731, era a Câmara, a Corte e a Cadeia. Sabe quem estava aqui há 200 anos? Para alguns historiadores, o mais importante de todos os pernambucanos. Frei Caneca era um dos líderes da Revolução Pernambucana. Segundo esse historiador, quando conhecemos nossas origens, valorizamos ainda mais a cidade. A gente fala que o Recife é bairrista, né? Que o recifense é bairrista, que gosta que tudo aqui é maior do mundo.
E assim, e uma parte desse sentimento é por conta desse nosso passado aguerrido, de se impor, de falar alto, de dizer, olha, aqui é o nosso lugar. E assim, e a gente só tem a ganhar a conhecer esse passado. Banhada pela beleza das águas, das pontes, que levam a tantos destinos. Uma cidade de guerreiros e revolucionários. Porto de orgulho para quem vive aqui. Já dizia Fricaneca, quem bebe da água do Beberibe não esquece jamais o caminho de volta. E daqui a pouco, uma homenagem pelos 60 anos de nascimento de Chico Sainz. E ao vivo tem celebração a Luiz Gonzaga no Cais do Sertão. O ENE2 volta já. O Sport eliminou o Anápolis nos pênaltis e está na quarta fase da Copa do Brasil. O Anápolis saiu na frente logo no começo do jogo. João Borinha aproveitou o rebote de Thiago Couto e colocou os goianos na frente. Ainda no primeiro tempo, Barleta bateu o escanteio e Marcelo Aju deixou tudo igual. Com um empate nos 90 minutos, a decisão foi para os pênaltis. Os dois times começaram acertando, até que Thiago Couto apareceu para defender a cobrança de Fernandinho. E coube a Felipinho bater o quinto e último pênalti do Sport e fechar a disputa em 5-3. Sport classificado na Copa do Brasil. Artistas prestam homenagem nesta noite a Luiz Gonzaga. A repórter Luna Markman acompanha as apresentações no Cais do Sertão. Oi, Luna, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você e a todos. O projeto Parabéns Gonzagão está previsto para começar às 8 horas da noite aqui no vão do Cais do Sertão. A entrada é a doação de pelo menos 2 quilos de alimento não perecível. Cristina Amaral, Maciel Mello e Beto Ortiz são as atrações. Vocês que mantêm o legado, a memória, a obra de Luiz Gonzaga viva ao longo do ano, né, Beto? Boa noite. Boa noite a todos, exatamente, e para mim é sempre uma honra estar tocando para Luiz Gonzaga. A gente sabe que a data específica é em dezembro, né? Mas para cantar para Luiz, eu que sou sanfoneiro, eu canto todo dia, toco todo dia. Eu quero convidar todos vocês para vir curtir esse show maravilhoso aqui no Cais do Sertão a partir das 20 horas. Maravilha, é bom que já dá para entrar no climinha do São João, né não? Deixa eu falar agora com o Romário, que é coordenador de conteúdo do Cais do Sertão, porque tem a parceria, né, do museu nesse projeto que também vai virar um ato concreto de solidariedade. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, isso mesmo, o Cais do Sertão, né, equipamento cultural vinculado ao governo do estado, tem a honra de receber um projeto, né, como esse, né, que enaltece o legado do Rei do Baião, né? O Luiz Gonzaga nasceu no dia 13 de dezembro, como o Beto bem falou, mas a gente está aqui em março celebrando, né, tipo, a vida e a obra dele, desse artista que é o maior artista de todos os tempos, o maior nordestino de todos os tempos. Esse evento aqui reafirma, inclusive, o compromisso do Cais, né, na difusão e no fomento do forró. Muito obrigada. Então ainda dá tempo de chegar, viu? O último show às 10 horas da noite. Márcio. Obrigado pelas informações, Luna. E a gente encerra o ENE2 de hoje com uma homenagem aos 60 anos de nascimento de Chico Sainz, um gênio que foi embora cedo demais. Na certidão era Francisco de Assis França. Mas os anos e as vivências fizeram alquimia naquela mente em ebulição. A ciência das ruas embaralhou maracatu, coco, rock, hip hop, música eletrônica. E assim nasceu Chico Sainz. Da mistura de ritmos surgiu um movimento, o Mangue Beat, meio Pernambuco, meio mundo inteiro, meio renovação, meio revolução. Feito mangue, berçário da vida marinha, o Mangue Beat de Chico Sainz foi nascedouro de ideias, de uma nova sonoridade, de uma identidade cultural. Chico fez ciência e poesia. Da lama ao caos,
Cantou os becos, os rios, as pontes, a loucura urbana, a periferia, a desigualdade. Uma cidade, suas vanguardas e seus atrasos. Chico Science foi movimento, firmou parcerias, influenciou. Tinha um imenso oceano a ser desbravado. Mas um acidente de carro, na madrugada de 2 de fevereiro de 1997, interrompeu essa força da natureza. Aos 30 anos, morreu Francisco de Assis França. Chico Science não. Esse permanece vivo, no ritmo singular, nos versos firmes, na sonoridade tão nossa, no chapéu coquinho de palha, nos rios, nas pontes. E assim como o mangue se regenera, o legado de Chico Science renasce a cada expressão artística que bebe do berçário que é o Mangue Beach. Porque atrás do arranha-céu tem o céu, tem o céu. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana.